Bíblia, gigantes, alienígenas, pirâmides do Egito e anjos. Um livro que guarda diversos mistérios e é capaz de fornecer evidências através da história sobre muitos enigmas e mistérios da humanidade. Este é o livro de Enoque. Meu amigo, este é um livro que é capaz de reunir diversos mistérios da humanidade, teorias da conspiração e segredos em um lugar só. Então, fique comigo após a vinheta para saber mais sobre o livro de Enoque e a verdade sobre a humanidade. Já se inscreva no canal e deixe seu like, pois eu estou bem no início do canal e preciso demais da ajuda de vocês para fazer isso tudo aqui crescer. Tá legal, galera? Conto com vocês, hein? As histórias contidas na Bíblia são fantásticas e inacreditáveis, porém, tidas por muitos como de difícil interpretação. No entanto, existe um livro ainda mais enigmático e misterioso, que difere dos demais livros da Bíblia. Ele é um dos livros bíblicos apócrifos ou suspeitos, por isso não consta nela. Trata-se do livro de Enoque. Em 1946, um grupo de pastores estava cuidando do seu rebanho na região de Qumran, um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia. Eles escutaram um barulho esquisito vindo de uma caverna ali próxima e resolveram descobrir o que estava acontecendo. Foi então que se depararam com uma grande quantidade de peças de porcelana. Dentro dessas porcelanas haviam documentos antigos guardados. Então, foram chamadas equipes de pesquisadores e arqueólogos para verificar o local. Foi descoberta uma grande quantidade de documentos em forma de pergaminhos ao longo de 10 cavernas. Mais precisamente, são de 800 a 900 pergaminhos que ficaram conhecidos como os Pergaminhos do Mar Morto. Após decifrarem os textos, os pesquisadores descobriram que se tratava de algo relacionado à Bíblia. Sim, era como se fosse uma parte que estava faltando do livro sagrado. Como se fosse um evangelho que não havia sido incluído. Ele foi batizado então de o Livro de Enoque. Esse grande livro é composto por outros 5 livros: o Livro dos Vigilantes, o Livro de Parábolas, o Livro de Astronomia, o Livro das Visões em Sonho e a Epístola de Enoque. Todos eles somam 100 capítulos. Mas quem seria esse tal de Enoque? Bom, Enoque é o pai de Matusalém e avô de Noé. Ele também é uma das 2 pessoas que já foram levadas aos céus sem morrer. Enoque já aparece na Bíblia em outros livros, porém, sua história é bem diferente do que é contada em seu livro. Enoque teria sido levado aos céus por anjos em uma carruagem de fogo. Muitos acreditam que, na verdade, se tratam de extraterrestres e que Enoque teria feito parte da primeira história de abdução já relatada. Algumas teorias sobre relatos antigos de extraterrestres chegando à Terra relatam que os vigilantes seriam esses seres de outros planetas. Há teorias que ligam Enoque com a construção das pirâmides do Egito. Ele teria construído elas em preparação para o grande dilúvio, para proteger os textos bíblicos para gerações futuras saberem o que aconteceu até ali. As teorias também dizem que Enoque teve ajuda de seres extraterrestres para construir as pirâmides. Quer concordemos ou não com essas teorias, realmente é difícil explicar como as pirâmides do Egito foram construídas com a tecnologia disponível naquela época. Ainda hoje são feitas novas descobertas nas pirâmides, tais como túneis, câmaras secretas e sarcófagos nunca antes vistos. Um dos feitos mais engenhosos das pirâmides é o alinhamento dos túneis com determinadas constelações.
O livro de Enoque conta a história dos anjos observadores, que seriam anjos caídos que foram até a terra para observar os seres humanos. Porém, chegando aqui, eles acabaram se apaixonando pelos humanos. Desse relacionamento, nasceram crianças que eram uma mistura de humano com anjo. Só que, ao contrário do que tudo possa indicar, essas crianças não eram nada angelicais. O livro se refere a essas crianças como Nefilins. Os Nefilins eram gigantes que assombravam a terra e devoravam humanos. Os deuses, então, ficaram furiosos com esses anjos e prenderam eles em cavernas subterrâneas como punição. E onde Enoque entra nessa história? Bem, ele foi eleito como o mensageiro responsável pela comunicação entre os anjos, os humanos e os deuses. A humanidade também foi punida por essa confusão toda. E sabe qual foi a punição? O dilúvio. Sim, aquele que todo mundo conhece e já ouviu falar. Mesmo com a intervenção de Enoque, não foi possível ser evitado. Existe, inclusive, uma passagem na Bíblia, uma passagem oficial, digamos assim, em que os israelitas dizem ter visitado uma terra habitada pelos Nefilins e que eles eram tão grandes que as pessoas pareciam gafanhotos perto deles. Bom, se isso consta na Bíblia de fato, então pode ser que os relatos do livro de Enoque, mesmo não estando na Bíblia, sejam verdadeiros. Sobre o dilúvio, por exemplo, já existem indícios arqueológicos de que ele teria ocorrido, indícios, inclusive, presentes nas próprias pirâmides. Percebeu como toda a história tem pontos de ligação? E sobre a existência de gigantes também. Já foram encontrados esqueletos humanos até 4 vezes maiores que os esqueletos comuns. O explorador Marco Polo já relatou sobre uma raça de gigantes que vivia em Zanzibar. Mas por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Muitos aceitam o livro de Enoque como verdadeiro. Durante muito tempo, ele foi importante para a cultura cristã e judaica, além de ser considerado parte das escrituras sagradas. Porém, muitos não o aceitam. Antes do dilúvio, é clara a influência literária dele nos demais livros da Bíblia, incluindo o Novo Testamento. Alguns apontam que ele foi até mesmo inspiração para o livro de Gênesis, devido a diversos pontos em comum entre os dois. Pode ser até mesmo que o livro de Gênesis seja uma versão adaptada do livro de Enoque, numa tentativa de esconder alguns fatos, por exemplo. O livro que detalha a história de Enoque tem mais de 100 capítulos. Porém, a Bíblia já passou por diversas edições e transformações durante a história. Após a morte de Jesus, a religião cristã cresceu vertiginosamente e se espalhou pelo mundo. Então, a igreja precisou decidir quais textos poderiam e deveriam ser lidos. Na visão deles, eles queriam que a mensagem da Bíblia fosse clara e não deixasse dúvida entre os fiéis. E um livro muito extenso e complexo poderia causar muitos falatórios. Então, foram retiradas algumas partes, bem como modificadas outras. Uma das primeiras modificações foi feita pelo imperador Constantino e altos membros do clero. Essas modificações, infelizmente, não tinham cuidado nenhum com a história, mas queriam apenas atender a interesses próprios. Muitas pessoas já questionaram a Bíblia, dizendo que ela já havia sido modificada. Uma dessas pessoas foi o filósofo Voltaire, por volta de 1700. Após afirmar que a Bíblia havia sido manipulada, ele foi acusado de ser um herege. Durante muitos séculos, a Bíblia sofreu revisões, onde era decidido o que constaria nela e o que sairia fora. Só depois foi decidida a versão final que é veiculada até hoje. Fato é
que o livro de Enoque pode ter sido retirado justamente por levantar muitas questões e dúvidas, além de se tratarem de narrações muito mais ocultas e misteriosas do que o restante das histórias da Bíblia. O Evangelho de Pedro, por exemplo, teve algumas partes censuradas. Uma delas conta o que teria acontecido de fato no dia da crucificação de Jesus Cristo. Essa história inclui 2 anjos gigantes e uma cruz brilhante que flutuava. As passagens bíblicas oficiais não mencionam isso. Ou você já ouviu falar de anjos gigantes e cruz brilhante flutuante no dia da crucificação de Cristo? E sobre o Evangelho de Maria Madalena, que foi excluído completamente da Bíblia? Bom, então, o que todos esses livros com partes excluídas ou completamente excluídos teriam para dizer? Será que eles contariam uma história completamente diferente do que nos é contada até os dias de hoje? Essas histórias poderiam levar os fiéis a pensarem diferente, digamos assim. Por exemplo, a história dos anjos caídos tendo filhos com humanos. Será que alguns de nós seriam descendentes deles? Imagina eu, você, descendente de algum anjo. Será que teríamos poderes incríveis, mas a igreja, por medo de perder o controle de seus fiéis, teria escondido o livro de Enoque? E se os anjos caídos fossem alienígenas? Na época, eles eram tidos como os vigilantes, alguns bons e outros ruins. Será que a igreja, bem como outras figuras de poder ao longo da história, temiam que os seres humanos tivessem poderes ou que questionassem demais e pensassem? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso tudo. Será que a Bíblia esconde de nós? Ou melhor, será que realmente retiraram histórias da Bíblia para nos esconder algo muito misterioso ou grandioso? Comenta aqui embaixo. Também, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para ficar atento aos próximos conteúdos e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!